Bom dia, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos para mais um podcast do Jovem Medita. Saúdo a todos vocês com a paz de Cristo e o amor de Maria. Hoje vamos meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo de 30 ao 34. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo quanto haviam feito e ensinado. Ele disse-lhes: Vinde vós sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente indo e vindo que nem sequer encontravam tempo para comer. Foram então sozinhos de barco para um lugar deserto. Muitos os viram partir e, reconhecendo-os, correram à frente, a pé, de todas as cidades e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, esse evangelho de hoje, a gente retorna aqui à volta dos apóstolos, Quinta-feira a gente viu o envio deles, a missão de testemunhar, e agora Cristo os chama, para conversar, partilhar a volta. E isso é bem importante, essa conversa com Cristo. A gente remete na nossa vida a necessidade que nós precisamos sempre ter um contato, com Cristo, e conversar com Cristo sobre as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Então, esse primeiro ponto, do versículo 30, ele vem deixar bem claro que nós precisamos sempre nos reunir com Cristo. A gente se reúne na igreja aos domingos, domingo, dia do Senhor, mas não necessariamente somente no domingo. Nós precisamos se entregar a Cristo em todos os momentos, em todos os dias de nossa vida. Nós vivemos hoje em um mundo meio ansioso, agitado, As pessoas estão mais agitadas, rodeadas pelo o dinheiro, que é o que move o nosso mundo de hoje, mais trabalho, e nós nunca temos um tempo para descansar. E aí Cristo, depois de nos ouvir, ele vem chamar-nos para nós descansar. Esse descanso não é um descanso somente físico, mas é um descanso da nossa alma. É um descanso que nós possamos ser abastecidos pela graça de Deus. É um momento onde que nós se entregamos a Cristo, É um momento que nós podamos assim descansar depois de tantas missões, de tantos obstáculos, tribulações. Chega nesse momento de descanso. Precisamos nos encontrar com Ele diariamente, para que nós conseguimos vencer essa agitação, vencer essas dificuldades. Ele nos convida a refletir disso. E lá no finalzinho do Evangelho, Cristo, ao ver aquela multidão sozinha, ele os tem compaixão. Ele vê que somos ovelhas sem um pastor e que necessita de cuidados. É justamente isso que hoje nós estamos precisando. Esse cuidado da nossa alma. Essa pessoa que vai nos orientar, nos entender, entregar as nossas necessidades. E Cristo, ele nos convida hoje para que nós possamos refletir da nossa agitação. Aquele tempinho, como Cristo fazia as suas orações, o seu contato com Deus Pai, todas as madrugadas, que nós reservemos um tempo, seja de madrugada, à noite, mas que nós reservemos um tempo para que nós descansemos a nossa alma em Cristo. Que nós entregamos os nossos fardos pesados a Cristo nesse mundo tão agitado, Esse mundo movido pelo dinheiro, do trabalho, e a gente esquece, às vezes, de cuidar da nossa alma, de cuidar do nosso espírito, para que nós possamos ali ter uma conversa, um contato com Deus, uma intimidade com Deus, que nós possamos ter a graça dessa quaresma que está prestes de se iniciar, para que essa conversão que nós tenhamos a necessidade de se aproximar mais de Cristo, se aproximar mais da Santa Eucaristia. Meus irmãos, fiquem com Deus, tenham um ótimo sábado,
tá? Eu espero vocês aqui no próximo podcast, tá? O Jovem Medita. Estivemos reunidos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.